Pegue mais uma vez sua Bíblia. Vamos juntos examinar algumas coisas de grande importância para todos nós. Se Deus fosse igual aos homens, nós teríamos ficado decepcionados com Ele. Mas Deus não é igual aos homens. Apesar de ter sido criado à sua imagem e semelhança, Deus não é igual aos homens. Já pegou sua Bíblia? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Veja comigo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o 29. Veja para a gente conhecer um pouco Deus e você vai entender por quê que se Deus fosse igual a nós, os homens, iríamos ficar decepcionados com Deus. Veja o que Deus fez aqui. Ele escreve desta forma, revelando a sua palavra. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Por isso Deus não é igual a nós. O homem, se tivesse aqui no lugar de Deus, ele iria escolher pessoas para fazer parte do reino. Aquelas de nascimento nobre, pessoas que tivessem riqueza, pessoas diferentes da maioria. Ele falou que ele escolheu as coisas mais simples. Por isso, nós fomos incluídos nos planos de Deus. Deus não está olhando a fisionomia física, financeira, nascimento. Ele está olhando o coração, a sinceridade daquela pessoa que quer servir a Ele. Então você não fique preocupado. O que Deus quer de mim e de você, que sejam pessoas humildes e simples em nossas vidas, mas que agrade a Ele. Esse é o verdadeiro servo. Interessante observar isso, que a humildade na vida faz uma grande diferença na presença de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Faz uma grande diferença. E Deus ama a pessoa que se humilha na presença dele. Vamos ver juntos um pouco mais. Veja Lucas, o Evangelho de Lucas. Interessante observar que ele coloca aqui Lucas, capítulo 11, capítulo 14, no versículo 11. Olha o que ele diz. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. É isso que o apóstolo Paulo está tentando dizer àqueles irmãos na igreja de Coríntios. Estavam valorizando as coisas do homem e esquecendo de valorizar a simplicidade do evangelho que foi pregado e das pessoas que estavam vivendo ali com eles e menosprezando a outros. Se Deus fosse igual a homens, você já imaginou onde eu estaria e você estaria? Não serviríamos e não servimos para estar no meio dessas pessoas religiosas nos dias de hoje. Por quê? São pessoas simples, não estamos aqui para agradar a homens. Deus também não veio a esse mundo, nem deu seu filho para agradar a homens. No mesmo livro de Lucas, olha que interessante, Cristo fala de dois homens, Lucas 18, fala de dois homens que foram ao templo com a preocupação de orar a Deus. Boa, muito bom. Dois homens vão subir para o templo. Os dois vão orar a Deus. Mas tem uma grande diferença. E você vai entender por que é que o apóstolo Paulo colocou isso no capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, no versículo 26 ao 29. Olha comigo em Lucas capítulo 18, no versículo de 9 a 14. Desses dois homens. Vamos olhar para a gente poder entender bem
que o fato de ser uma pessoa religiosa, que aquele não me toque, Deus não está preocupado com isso, não. Deus nem está olhando. O caráter do coração e da mente da pessoa é o que Deus está olhando. Na simplicidade e na humildade e no reconhecimento que é dependente de Deus, que a pessoa não é autossuficiente porque ele precisa de Deus, mas precisa de Deus, mas ele tem que mostrar isso na humildade. Já chegou? Lucas capítulo 18, no versículo 9, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerar justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava de si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano estava em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Agora imagina comigo, o publicano, o fariseu e o publicano, quer dizer, um pecador e um outro super religioso, indo os dois. Eu imagino que ele nem quis andar um ao lado do outro, como tem pessoas que fazem isso hoje. Nem andar, mas estão indo para lá. O propósito dos dois é o mesmo, é uma conversa com Deus. Aí o que nós entendemos no texto é que um chegou e foi lá para frente, o fariseu, todo cheio de si, e levanta a cabeça e começa a falar com Deus. E ainda aponta para o publicano: não sou como esse publicano que está aí. Eu imagino ele de cabeça baixa, com a mão aqui no peito, e diz que ele esmurrava o peito, dizendo: Pai, sê propício a mim. Tenha misericórdia. Eu sou um pecador. Eu preciso do Senhor. O outro já chegou fazendo uma lista das coisas que ele fazia. Uma lista. Deus não quis, naquele momento, aquela pessoa religiosa, e nem hoje Deus está querendo pessoas desse tipo. Deus está querendo pessoas que têm qualidade espiritual. Cristo fala desses 2 homens para nos alertar, mostrando que eu preciso ser uma pessoa pequeno na presença de Deus para que eu possa ser grande. Entendeu isso? Pequeno na humildade, na obediência, no ouvir, na sujeição às coisas de Deus. Não devo me exaltar. Eu não sou melhor do que ninguém. Deus está dizendo isso. Aqui o fariseu faz uma coisa muito feia: menosprezar e se avantajar diante de Deus. Jesus falou: qual dos dois foi justificado? Ele diz que o publicano saiu justificado e o fariseu não foi justificado. A simplicidade faz uma grande diferença. Tem um outro caso que aconteceu também, no próprio livro de Lucas, no capítulo 21. Capítulo 21, encontramos esse caso aqui. Jesus está observando, naquela época, no templo, as pessoas estão chegando para trazer as suas ofertas. Jesus, sentado com seus discípulos, está observando. Eu entendo que Jesus está fazendo isso até hoje. Quando você se dirige para o local de adoração a Ele, Jesus está observando a cada um de nós, olhando os nossos atos e a nossa mente para saber qual é
o nosso comportamento perante Ele. Podemos ser aprovado ou rejeitado por eles. Vamos entrar e vamos sair. Percebeu que os dois, tanto o fariseu como o publicano, entraram e saíram. E Jesus deu a sua palavra. Aqui, nesse outro episódio, em Lucas capítulo 21, do versículo 1 ao 4, Jesus está observando todos e ele dá o seu parecer. Vamos prestar atenção. Dê uma olhada no versículo 1. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos eles, ou estes, deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Quem saiu justificado? A viúva pobre. Não porque ela deu tudo. Esse não é o ponto. É que ela despreendeu, mostrando que o caráter que adora a Deus é um caráter espiritual. Esse, o pecador, o publicano, mostrou lá, né? Que ele foi carente, com sede, com desejo que Deus tivesse misericórdia dele. Aqui, nesse caso, a viúva chegou com o desejo de mostrar para Deus, não para os homens, que ela o amava e que ela confiava nele. Por isso, na sua simplicidade, o caráter que ela mostrou perante Deus foi um caráter espiritual. Ela não está aqui para fazer frente a ninguém, como o fariseu chegou fazendo frente. Eu jejuo, eu dou o dízimo, não sou como tais pessoas. Essa que chegou parece que até secretamente, porque você imagina, quando alguém vai levar grande quantidade, faz barulho, né? Mostra, como tem muitas igrejas hoje, que a pessoa mostra o dinheiro, ou publica, eu estou fazendo isso para a igreja, estou mandando tanto, né? Coisa que Deus não interessa para Deus. Mas essa mulher parece que chegou com essa moeda que nem fazia barulho. 3 denários. 3 moedinhas que ela mencionou aqui, ó. Percebeu? No versículo 3, verdadeiramente essa, né? Essa mulher deu mais, porque 3 pequenas moedas, 2 pequenas moedas. 2 pequenas moedas. Nem é 3, 2 pequenas. E ela joga, nem barulho saiu. Você já pensou essa mulher hoje nas igrejas que estão atrás de bens materiais? Como essa mulher seria vista pelos homens? Como? Seria aplaudida? Não. Seria elogiada? Não. De jeito nenhum. Também no caso do fariseu publicano, quem seria elogiado? O fariseu. No caso aqui, quem seria elogiado nos nossos dias? Aqui, no caso aqui, seria aquele que despejava grande quantia. Essa mulher seria um fracasso na igreja hoje. Na igreja dos homens, não na igreja que Jesus estabeleceu. Na igreja que Jesus estabeleceu, essa mulher é aprovada, porque ela ofertou espiritualmente, não quantidade, mas qualidade. Também o pecador, junto com o fariseu, ele ofertou de si para Deus algo que ele tinha, a sinceridade, a humildade e principalmente a submissão. Quando ele falou, sê propício a mim. Essa mulher deu mais do que todos. Jesus disse, ela fez em caráter espiritual. A adoração espiritual faz uma grande diferença, porque ela traz qualidade e não quantidade. A adoração no espírito traz qualidade de adoração. E é isso que Deus tem procurado nas pessoas que estão querendo servir a Ele. Caráter espiritual,
porque ele é espírito. Isso ajuda, né, a entender o que Jesus está falando justamente com a mulher samaritana, que está lá em João capítulo 4. Veja lá, Evangelho segundo João capítulo 4. Olha como é rico isso aqui. E nós podemos observar e aprender grande lição para poder praticar nas coisas que agrada a Deus. Já está comigo? João capítulo 4, no versículo 19. Então, quando Jesus está naquele meio, na cidade samaritana, ele vai pedir água e essa mulher está no poço. Mas vamos ver a conversa. Essa conversa que interessa para a gente, porque ela nos ensina muita coisa. Versículo 19 de João, capítulo 4. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Isso é verdade. Nos judeus nasceu Cristo. Ele veio debaixo da lei, nascido da nação judaica. Isso é verdade. Mas Jesus fala no versículo 23, respondendo para essa mulher, e responde para nós hoje também. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para ser seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorem em espírito e em verdade. Por isso Deus escolheu as coisas simples desse mundo, para envergonhar aquelas que são de maior tamanho diante dos olhos dos homens, a simplicidade. Por isso o pecador será justificado e o fariseu não. Por isso essa mulher, a viúva pobre, saiu justificada e aquelas outras pessoas que davam quantidades não saiu justificado. E aqui essa mulher começa a entender, e ela fala para ele no versículo 24, no versículo 25, 24, Jesus está falando que importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ela responde, eu sei, Senhor. Quer dizer, a esperança dos samaritanos, que deve ser a nossa mesma esperança quando chegamos para Jesus. Eu sei, Senhor, ele deve ser o nosso Senhor, que o Senhor tem as palavras da salvação. O Senhor tem tudo que é preparado para salvar o homem. Olha o versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Cristo, o Messias. Quando o Cristo, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Quando ele disse, na verdade essa mulher aqui acertou verdadeiramente. Quando Cristo, quando o Messias vier, ele vai nos dizer todas as coisas que precisamos fazer para ser salvo. Se você não está contente com o que Jesus falou para que você seja salvo, você está perdido. Você pode ser o maior religioso, mas se você ultrapassa o que está escrito, que saiu da boca de Jesus e dos seus santos apóstolos para a sua igreja, você já está perdido. Cuidado. Essa mulher diz para ele no versículo 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou o que fala contigo. Eu sou o Messias. Eu sou o Senhor. Eu tenho a palavra da vida eterna. E os verdadeiros adoradores que o Pai tem procurado vão adorar em espírito e em verdade. As pessoas que não querem adorar o Pai em espírito e em verdade já estão fora, porque ele vai buscar aqueles que adoram em espírito e em verdade. Que Deus ajude a mim e a você
a ter a humildade e a simplicidade para aceitar as palavras de Jesus por completa e observar os ensinos que ele deu para os seus santos apóstolos e ser imitadores. Como Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus Cristo. Se você ainda não inscreveu no canal, se inscreva para receber novas mensagens. E se você já está inscrito, dê um joinha, pode fazer comentários, deixa escrito aí. Também envie para outras pessoas. Seja um mensageiro do Senhor, no Espírito e na verdade. Que Deus nos abençoe.